Sou a Rebeca, sou consultora SAP aqui na Inteligência e hoje eu atuo com dois módulos, que é o módulo de recrutamento e o de recrutamento e marketing. Eu sou a Vanessa, sou coordenadora da área do recrutamento e seleção aqui da Inteligência, cuido também da parte de onboard, de experiência do colaborador, do cross e do off também. O site veio com o objetivo de captar realmente novos talentos. Então, antes a Inteligência não tinha um site de carreiras. A gente tem o site oficial da Inteligência, que é muito mais voltado para o nosso público externo, os nossos clientes, no caso. E aí o site de carreiras ele veio muito mais focado para o candidato em si. Então, como a gente não tinha e houve essa necessidade de captar mais candidatos, pensamos em elaborar realmente o site de carreiras voltado 100% para isso. Então, também falando da marca da empresa, a experiência do candidato desde do início dele ali, de uma indicação, da atualização do currículo, da inscrição desse currículo, para trazer toda essa trajetória dele aqui dentro da ITZ, tornando-se um futuro colaborador. É uma plataforma que a gente já utiliza, o módulo de recrutamento, que pra gente faz todo sentido, porque a gente consegue fazer toda a trajetória do candidato dentro lá do SuccessFactors. Então, agregar isso ao nosso site é muito mais prático e mais fácil, porque quando a gente cria uma posição, uma requisição, dentro já tem toda a descrição daquela vaga, e quando a gente publica, a gente pode cadastrar tanto interno quanto externo. Então, isso facilita o meio de comunicação, de onde a gente vai divulgar, quais os canais que serão divulgados. Então, isso toma muito mais tempo, mais rápido, para que a gente consiga ter essa aceleração no processo seletivo. Na verdade, o site ele já existia, o site dessa parte da área de recrutamento, mas o foco principal é deixar o site com a cara da ITZ, então de uma maneira que tivesse ali a marca empregadora mais visível. E então a gente precisou entender qual que era a necessidade da ITZ, também a paleta de cores, os objetivos, tudo isso precisa transparecer no site. Então, primeiro foi a parte de entender a necessidade, depois a gente construir todo o planejamento para começar a criação, que seria a parte mais técnica. A gente quis dar uma repaginada, deixar realmente com a carinha da ITZ. Acho que o principal objetivo era transmitir a cultura da inteligência, o nosso famoso MIRIG. Então, a partir disso, a gente desenhou quais seriam as estratégias para a gente conseguir ter esse objetivo final. Então, por exemplo, ter as fotos dos nossos colaboradores da inteligência, colocar ali falando sobre os nossos programas, falar um pouquinho mais da cultura, criar uma página específica para o programa Trainee. Então, tudo isso eu conversei e alinhei com a Rebeca. Ela entendeu qual seria o conceito e o objetivo final, então não teve dificuldade para a gente conseguir construir e chegar no resultado que a gente tem hoje. Por volta de 2 meses, até a gente ter a parte de desenvolvimento, de entender a necessidade, de poder criar, porque ainda também é a parte da gente conseguir desenvolver um design mais específico para a empresa e também toda a parte de colocar em prática aquilo que a gente conseguiu desenhar para o nosso cliente, que no caso era a ITZ. Quando a gente fala do recrutamento em si, integrar, o módulo de recrutamento integrar com o módulo de RMK, que é recrutamento e marketing, a gente consegue juntar duas práticas importantes, que hoje é a marca empregadora, que a gente consegue entregar com o RMK, e as funcionalidades que a gente tem no recrutamento, que é toda a parte de captação, de banco de dados do nosso candidato. Então, a partir do momento que o candidato ele entra na porta de entrada, que é o RMK, que ele se candidata, que ele consegue visualizar a vaga, ver os valores da empresa, ver como é que a empresa funciona, ele se candidata ali com o recrutamento, então ele acaba tendo ali duas funcionalidades em um único lugar. Então, isso facilita, traz benefícios para a empresa, porque ela consegue ter um foco em um só sistema. Eu acredito que a forma que a gente divulga ele, porque assim, não adianta nada só você ter o site e não ter também uma divulgação. Aí a gente tem que trabalhar muito em parceria com o marketing também, para que as pessoas possam conhecer o site, Então,
essa parte é importante para que a gente consiga captar os candidatos. Então, eles conhecendo o site, a gente tem uma melhor experiência desde a candidatura dele. Então, o site vai proporcionar para ele como realmente é a nossa cultura, a nossa identidade, para que a pessoa possa saber já e se conectar, se faz sentido para ela trabalhar aqui dentro da inteligência ou não. E aí, através do site, a gente acaba gerando um banco que a gente tem ali para atender as nossas necessidades. O módulo de recrutamento marketing ele é um módulo bem detalhista, então você precisa estar bem atento aos detalhes para conseguir captar o melhor, né, da necessidade do cliente com as integrações que o site permite. Então, o site ele tem algumas limitações que vão direto para a necessidade do cliente, então é mais fácil quando a gente entende o que é preciso ser feito, entender o que a ferramenta entrega. Então, a gente consegue deixar exatamente como o cliente quer, né, transparecendo isso, aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que fica mais adequado de acordo com o site que já existe. Então, acredito que o maior desafio que a gente tem quando precisa entregar uma ferramenta, uma plataforma visual, que é o caso do recrutamento marketing, é entender essa primeira parte do cliente, que é a necessidade, a sua marca empregadora, porque ele vai ser a porta de entrada do candidato. Então, a gente precisa conseguir entregar isso visualmente falando no nosso site. Acho que primeiro a pessoa precisa entender qual é o objetivo, o porquê que de fato ela quer o site, né? O que ela vai querer alcançar com isso. E aí ela vai precisar entender a necessidade real da empresa. Então, saber quais as páginas que ela precisa ter, qual o conteúdo que ela precisa ter e principalmente o público-alvo. Então, hoje a gente tem que entender que o nosso público-alvo são dois, trainees e consultores. Então, a gente tem, é claro, também tem a área back-office, né? Mas o nosso foco maior é voltado para a tecnologia. Então, tem que ter essa linguagem, porque senão você não vai atingir o objetivo. Você vai ter um site que não vai te atender. Então, a pessoa que está ali solicitando isso, ela precisa entender para conseguir passar também para o consultor que vai fazer. E aí tem que estar muito alinhado, entender o que o site pode de fato te oferecer ou não, porque tem algumas limitações no sentido de configurações, né? Às vezes você quer deixar uma coisa mais dinâmica, um videozinho mais animado, tem que entender o que pode fazer, qual é a necessidade que vai atender. E aí você deixa muito alinhado com o consultor, tem que estar muito em parceria com isso, e eu e a Rebeca conseguimos trabalhar muito bem isso. Ela entendeu as minhas loucuras e deu tudo certo. Acho que o mais importante quando a gente precisa fazer essa integração de um módulo com o outro é entender como que a gente pode fazer isso. Então, como consultor, eu preciso deixar muito claro para o meu cliente o que eu posso entregar para que ele consiga entender quais as necessidades dele. Porque, por exemplo, às vezes ele tem uma necessidade que não necessariamente é algo que o site faça. Então, é muito importante a gente ser transparente, passar para eles, para que eles tenham a visão mais ampla do que eles precisam ter dentro da plataforma. Acho que o melhor é as imagens, cara, você tentar, porque assim, a gente queria deixar a identidade da ITZ, né? E como fazer isso de uma forma descontraída, leve, que não tivesse transparecendo alguma coisa forçada. Então, chamar os colaboradores, pedir para tirar foto, a forma que você vai tirar a foto, porque são pessoas que não estão habituadas a fazer isso, não são modelos, né? Então, foi espontâneo, foi algo voluntário que eles fizeram, mas que ficou bom o resultado final e que está aí no site, como a gente colocou hoje. Acho que a parte principal foi essa interação que a gente teve de todos os colaboradores. Foi muito importante porque ficou com a cara, literalmente, da ITZ, traz ali essa identidade. Então foi uma parte muito legal que a gente teve ali de descontração, deles conseguirem transparecer isso, esse conforto que eles têm com a empresa. E acabou que as fotos ficaram melhores do que a gente imaginava e o site ficou realmente a cara de todo mundo aqui da empresa. Dever cumprido. Dever cumprido. Eu acho que é legal ter esse case interno nosso, porque afinal a gente vende isso, né? Então, assim, ter o nosso site do nosso jeito, da nossa cultura, é muito interessante. E aí, saber que foi algo interno, por exemplo, foi a Rê que fez, que conseguiu transparecer, transmitir aquilo que a gente queria, né? Que é o nosso DNA. O que a gente queria transmitir era o nosso DNA, porque é o dia a dia.
Então, saber que tá ali rodando, que todo mundo gostou, e tanto interno quanto externo, a gente escuta as pessoas falando, né, nas redes sociais, lê os posts e tudo mais. Então, a gente já percebe o quanto aumentou o desejo das pessoas virem trabalhar dentro da inteligência. Então, hoje a gente recebe muitas pessoas falando, eu quero trabalhar aí, por conta do site. Então, a gente percebeu que essa nova atualização, essa carinha nova que a gente deu no site, surgiu o efeito. Então, assim, o trabalho deu certo. Quando a gente fala, né, do Uriri, ele aborda vários pontos, ele é um tema que é tratado no nosso site. E ele está nesses pequenos pontos que é a realização de algo que a gente consegue ver a mão de cada um, né? Tanto da parte do RH, a parte da tecnologia, a gente conseguiu, os consultores que também contribuíram com a imagem, né? Com o empenho vindo até a empresa, então é uma satisfação gigante de saber que todo mundo conseguiu participar.